Contratos para novos clientes dos planos individuais e familiares a partir de R$ 165,15 com isenção total da taxa de adesão. Aproveite essa oportunidade única para viver a tranquilidade de ser Unimed Campos. Com a Unimed Campos, você pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 16 de agosto de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3. Mais um Folha no Ar ao vivo. Todas as informações importantes para você aqui na Folha FM do grupo Folha da Manhã. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, nas 3 plataformas simultaneamente. Daqui a pouco esse programa vai ser editado para podcast e também logo mais às 17 horas tem reprise na Plena TV. Um ótimo dia a todos, uma excelente terça-feira que aliás amanhece muito bonita. Ainda estamos no inverno brasileiro, mas já com uma pisadinha aí, né, meio que o pezinho já na primavera. Os dias estão amanhecendo, clareando mais cedo, né? E já com aquele aspecto de primavera que começa a aparecer. São 7h11. Muito bom dia. Estamos começando o Folha no Ar de hoje, que, né, falar em tempo, inverno, essa coisa toda, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para hoje tempo bom em Campos, sem chuva, que passa de 100 dias, aliás, com máxima de 31, mínima de 17. Neste momento tem sol com céu limpo e faz 19 graus aqui no centro. A previsão de uma rajada de vento, né, de vendaval. Há um alerta de vendaval, só para conferir aqui, mas a princípio o alerta é laranja, é amarelo, o que é menos complicado, né? É potencial, tá ok? Mas não é daquele laranja que tinha semana passada, que graças a Deus não chegou aqui, infelizmente, né? Fez um estrago aí em boa parte do Brasil, inclusive aqui em Macaé. Mas hoje tem vento forte aqui na região. A máxima 31, mínima de 17. No programa de hoje, com o Arnaldo Neto, nós vamos conversar com o Rodrigo Martins, entre outras ocupações, né? Além de ser professor do IFE Campos, não é isso? É também coordenador do Grupo de Trabalho de Inovação da FIRJAN, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. E vamos abordar vários assuntos aqui sobre como as empresas do interior de todos os portes e segmentos podem se beneficiar das tecnologias e das sociedades hiperconectadas, né? Com essa coisa agora do 5G chegando aí. O assunto também é tema da Jornada de Inovação Norte Fluminense, evento presencial e gratuito que a FIRJAN organiza em Campos hoje às 16h30. O Rodrigo Martins ainda comentará sobre a mudança que ocorrerá a partir da chegada do 5G. Ele, inclusive, é do IFE também, companheiro lá do Anthony, que é o Anthony Matheus, só não é garotinho, esse é Anthony Matheus
Tem um outro sobrenome dele, que depois a gente ficou brincando aqui, mas ele é também professor na área de informática, ele é telecomunicações, né? Ele é doutor em educação também, essa coisa toda. Vocês têm um currículo tão grande que a gente acaba pedindo só os 3 principais para a gente não tomar o programa todo. Parabéns aí pela dedicação de vocês. Muito bom. E o bom disso tudo é que, claro, é evidente, os alunos do IFE, né, levam a melhor por aprender com quem realmente sabe. Dentro de instantes já traremos aí o seu bom dia, Rodrigo, e a sua participação no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna e especializada em vacinas em nossa cidade, e o apoio de Green Energia Solar. Bom, alguns destaques do portal folha1.com.br, já para você começar o dia aí sabendo de tudo, bem informado. E o conteúdo todo gratuito está disponível lá em nossa página, folha1.com.br. Campos investiga mais 2 casos de varíola dos macacos. O município já tem 2 casos da doença confirmados, então agora, né, segue para 4, sendo 2 suspeitos. O gabinete de crise também anunciou que Campos permanece na fase verde em relação à Covid. Garotinho diz que apoio a Cláudio Castro se deve ao Washington Reis. Evento de lançamento de candidaturas também teve ataques a vereador. Nova FEP promete ser o evento da oportunidade em Campos. Algumas lojas já chegam a anunciar que vão vender produtos a partir de R$ 9,90. R$ 9,90. É R$ 9,99, não, R$ 9,90 com alta qualidade. Juiz de Campos suspende leilão do estádio do Goitacás por 60 dias. Defesa alega que a avaliação do Arizão em 26 milhões de reais está equivocada. A ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, pede a apuração rigorosa e punição dos culpados pela morte de jornalista. Foi o caso, né, do Luiz Carlos em Italva. BTG, FSB, Lula no primeiro ou segundo turno, sem crescimento de Bolsonaro. Após crescimento de Bolsonaro, pesquisa volta a apontar a possibilidade de Lula vencer no primeiro turno. Petrobras anuncia nova redução de 18 centavos na gasolina para distribuidoras. Com a redução de 4,8%, o litro da gasolina passará de R$ 3,71 para R$ 3,53. Mas calma, que isso aí é lá na distribuidora. Até chegar para a gente, deve ficar aí nos 5 e... Está em 5,99. Está em 5,90. Bem, eu abasteço 5,90. 5,90. Não quero fazer propaganda não, mas aqui perto. Não é? Eu também abasteci a 5,99. Aí eu vou fazer um jabá ali no Posto Líder. Mas também está dentro tá nessa faixa. Dessa faixa aí. De 5,90 a R$ 6. Então deve ir para 5,60, 5,70. Fica menos cara, mas continua cara. Procuradoria Eleitoral pede impugnação da candidatura de Garotinho. PRE entende que ex-governador está inelegível por causa da chequinho. Porto do Açu conquista prêmio internacional. E vamos falar com o Patel essa semana, né, Arnaldo? O ENF promove bate-papo entre reitoria e corpo estudantil. Defesa Civil alerta para a possibilidade de ventos fortes, como a gente já falou aqui, na região, confirmando que o Instituto Nacional de Meteorologia também prevê. Praia do Farol terá o 10º Festival de Petiscos em setembro. Tinoco se despede do Americano após vice da Taça Corcovado. Projeto de lei proíbe que fogos com estampido em São João da Barra é aprovado. Olha, que projeto bacana. Sinceramente, os defensores aí dos animais, né, principalmente dos, como chama carinhosamente aí os criadores, né, os doguinhos, os cachorrinhos, os gatos também, enfim,
Animais que têm a capacidade auditiva infinitamente maior do que a gente, né? Então, um estampido desse, ou um espocar de um fogo de artifício desse, para ele é uma bomba muito ensurdecedora. Então, todo aquele pânico dos bichinhos, e que bom. Agora, como é que vai fiscalizar esse trem? Tem que fiscalizar. Depois Arnaldo comenta que é lá da terra dele que vem essa informação. Entre outras que estão aí no portal folha1.com.br. Deixa eu trazer aqui o bom dia do Rodrigo Martins. Tem muita coisa para a gente falar, tecnologia, as empresas, tanto varejo, doméstico, essa coisa toda, a indústria, claro que é atendido pela Firjan, e ele nos empresta aí um pouco do seu conhecimento para falar mais sobre a tecnologia 5G. Rodrigo Martins, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui, sempre um prazer receber um professor, ainda mais com um gabarito seu, assim como tantos que a gente recebe aqui, e do IFE, que é orgulho da gente aqui na região. Bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, Beto, um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, para discutir esses temas importantes aí da nossa região. Bem-vindo. Meu caro Arnaldo Neto, bom dia, na expectativa da gasolina menos cara. Vamos começar mais um programa aí. E também, né, com tantos outros assuntos, mas vamos... fique à vontade, caso você queira fazer algum comentário. E, é claro, sempre honrada a sua presença aqui, né, que nos honra muito. Bom dia. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Beto. Bom dia, sobretudo, a você, ouvinte da Folha FM. Rapaz, se a gente for falar aí... A gente pode falar do vento, que eu sou filho de pescador em Atafona. A gente fala que agosto mata, setembro esfola. Esse nordestão não é à toa, a gente já espera isso todo ano, né? Eu sou filho de pescador, nascido em setembro, muito aniversário, com vendaval, tendo que todo mundo se esconder. Então a gente já é acostumado com esse vento forte em agosto e setembro, sobretudo lá na praia. Ontem eu estava em Atafona, depois do programa, né? Muito vento. E a gente já, como eu falei, a gente já espera agosto e setembro. Tem essa questão rapidamente do leilão do Goitacás, que eu acho que ontem nós comentávamos sobre isso, né? Foi suspenso, mas dá um alívio aí ao torcedor, aquele que realmente torce não só pelo futebol, mas pelo clube como um todo, dá um alívio, mas é só um prazo para tentar regularizar. São 60 dias para tentar regularizar, centralizar as dívidas do processo, as dívidas de processo trabalhista, que não devem ser poucas, para pedir a centralização, né? Então, você vai centralizar essa questão e montar um cronograma de pagamento. Essa é a proposta que a defesa do Goitacás apresentou ao juiz que suspendeu o processo. Além disso, há um outro ponto que vejo como relevante, que é a questão da avaliação do espaço. Aquela área toda ali deve valer certamente mais do que 26 milhões, como foi avaliado pela Justiça do Trabalho. Então, por isso, o leilão foi suspenso. E antes da gente começar o bate-papo, rapidamente, no final a gente vai falar mais sobre isso, só lembrar que começou a campanha, estamos no período eleitoral. Quem acessou as redes sociais, a gente estava falando aqui para o Facebook, para o Instagram, para o YouTube, quem acessou suas redes sociais e tem segue candidatos, pôde perceber que o pessoal já colocou ali seu número, colocou o nome de urna, mudou a descrição do perfil. Meia-noite, todo mundo, né, os assessores todos ligados para mudar tudo meia-noite, porque começou a campanha, agora o jogo é para valer. Né? Lembrando que as candidaturas foram protocoladas todas até ontem e agora vamos acompanhar o julgamento desses registros de candidatura e no dia 26 começa a propaganda de rádio e de TV, propaganda gratuita de rádio e TV, né? Inclusive aqui a gente vai um pouquinho para mais tarde, vai para 7h30 devido a esse período de propaganda, né? TV é um outro horário, TV é meio-dia e 20 horas. 20 horas, né, Beto? Porque dá uma beliscada lá na programação. TV, o horário de audiência da TV é diferente do rádio, né? Exatamente. Tenta buscar realmente os horários de pico, tanto da rádio quanto da TV, fora os spots do dia inteiro. 70 minutos que teremos durante o dia espalhados aí para todos os partidos, conforme a proporção que foi divulgada, inclusive ontem, né? Lula e Bolsonaro, nessa ordem mesmo, com os maiores tempos. Exatamente, porque os dois arregimentaram o maior número de partidos políticos e com isso, né, pegam aí a maior fatia de tempo. As pesquisas mostram essa polarização, né, e até mesmo tem candidatura lançada a presidente que já vai ser retirada em apoio a Lula, o caso do PROS com o Marçal. Enfim,
O jogo começou. Agora, efetivamente, o jogo começou e são 45 dias daqui às urnas. Vamos ter trabalho com fake news, hein? Sem querer alongar aqui, mas vai ter trabalho, hein? Vamos, aliás, né? É o nosso papel. Bom, Arnaldo, fique à vontade se quiser startar essa pauta, por favor, se quiser. Então vamos lá, Rodrigo, a gente... nossa pauta hoje, porque tem também um evento da Firjan em relação à questão de inovação, tecnologia. Tecnologia parece um termo muito amplo, né? O rádio, que nós estamos falando, um dia foi considerado uma grande tecnologia. Não deixa de ser uma tecnologia, mas já foi uma grande tecnologia no início do século passado, digamos assim. E tecnologia sempre é um conceito muito amplo e está sempre em evolução. Como a gente ambientar para aquele comerciante, acho que essa é a proposta até mesmo do encontro, para aquele comerciante tradicional que está aqui no centro já há quase um século, mas ainda não se adaptou a essas mudanças tecnológicas, e-commerce, utilização das redes sociais, como eu falei que os candidatos já mudaram suas redes sociais em relação à campanha eleitoral. Qual o papel da Firjan nesse engajamento, entre aspas, desse comerciante tradicional para esse mundo tecnológico? Muito boa pergunta, Arnaldo. Como eu falei, além de ser coordenador do grupo de trabalho na Firjan, eu também sou coordenador de prospecção do Polo de Inovação Tecnológica aqui em Campos, né? E a gente vai ter oportunidade de falar sobre esse ecossistema da inovação que a gente tem aqui na nossa cidade, e é preciso que o campista, né, não só o campista, mas todo o Norte Fluminense conheça, né, as oportunidades que a gente tem para auxiliar as empresas a buscarem inovar nos seus respectivos negócios, nas suas respectivas áreas, né? Como você falou, tecnologia é um termo muito abrangente, né? A humanidade vem evoluindo por meio das inovações tecnológicas, né? Se a gente comparar a nossa realidade de hoje, né, a pessoa mais necessitada que a gente possa encontrar hoje no planeta Terra, ela vai ter uma qualidade de vida melhor do que nobres, né, há 500, 600, 700 anos atrás, né? Isso muito em função da inovação tecnológica em todas as áreas, na área da saúde, na área da indústria, na área da educação, na área da comunicação, como você mesmo disse, né, o rádio é uma grande inovação tecnológica que surge e vem evoluindo ao longo dos anos. Olha o estúdio aqui, né? A tecnologia traz a comunicação multicanal, ela traz voz para o outro lado, então a gente sai de uma comunicação, né, de um para todos, permitindo a volta, né, era um broadcast, né, que fala, né, porque você está emitindo as ondas, a informação através das ondas de rádio, e antigamente o ouvinte só ouvia. Hoje vocês estão ligados aí nos seus canais de comunicação com seus ouvintes, né, com os ouvintes aqui da Folha, e podem obter instantaneamente o retorno dele. Isso é uma inovação, né? E vocês inovaram, e toda a rádio vem inovando, né, com os novos canais e tudo. E esses negócios tradicionais, eles precisam inovar por uma questão, inclusive, de sobrevivência, né? A gente, aqui na nossa região, nós temos aqui um perfil de negócios, né, e de empresas familiares que estão aí há, sei lá, mais de meio século, algumas já completaram um século, né? E como é que você mantém uma empresa em plena atualidade, com a comunicação instantânea a nível mundial, né? O teu concorrente não está mais do teu lado, não é a lojinha do teu lado ali, o teu concorrente pode estar em qualquer lugar do mundo, né? E a gente viu isso muito na pandemia. Então é importante que aquelas empresas, por exemplo, que na pandemia conseguiram inovar, né, viram oportunidades. Então teve gente que saiu de uma condição para outro patamar, né, melhor, observando as oportunidades, porque toda crise ela vem cheia de oportunidades para aqueles que estão com um olhar mais abrangente, não aquele olhar muito desesperado, focado, consegue sair e entender as oportunidades que estão em torno, as novas tecnologias, né, estudar, né, é importante que as pessoas estudem, né, o que tem de novidade, o que tem de tecnologia, porque às vezes tem tecnologias em outras áreas que não a do seu negócio, você pode ser inclusive pioneiro em trazer a aplicação daquela tecnologia na sua área e ser um diferencial para você. Não só se manter, mas ampliar os seus mercados, né, ser mais competitivo, ser mais eficiente, que é o que a tecnologia nos traz, que é produzir. Eu sempre digo isso até para os meus alunos, né? A eficiência é você buscar produzir, né, a mesma coisa com menos recurso ou produzir mais com os mesmos recursos, né? Então é isso que o empresário tem que estar de olho para se manter aí por mais
20 anos, 50, 100, né? É importante ver as gerações, né? Existe também um outro ponto de conflito que é entre gerações, né? Uma geração mais antiga que está ali se aposentando da empresa, passando o bastão para a geração mais nova, então também existe esse conflito de gerações aí. Normalmente a geração mais nova tende a ser mais inovadora, querer experimentar mais, né? Já a geração mais antiga é daquele time que está ganhando não se mexe, né? Uhum. Então é nessa direção. Agora, a gente passa por um processo também de adaptação, a gente passou por um processo de adaptação muito abrupto, talvez acelerando um processo que aconteceria ao longo do tempo. Aqui mesmo na rádio a gente pode pegar, por exemplo, hoje a gente fala com câmera em tudo que é lado, você está com a câmera aí, eu estou com uma câmera aqui, Nogueira, tem uma câmera aberta no estúdio. Durante o período mais severo da pandemia, nós tivemos que, como todo mundo, se resguardar em casa e utilizamos o recurso de videoconferência para manter a programação no ar, assim como grandes emissoras também fizeram grandes emissoras de TV, TV Globo, por exemplo, Bial, que bateu aí suas 1000 conversas, manteve as conversas porque teve que ambientar para a questão de videoconferência e todo mundo teve que fazer isso. Foi um processo acelerado, era um processo que se esperava que pudesse acontecer com o tempo. No caso do comércio, isso também aconteceu? Precisou acelerar esse processo de adaptação a tudo que já existia, porque o e-commerce já existia, o delivery já existia, a entrega por Sedex, né, fazendo propaganda aqui para a instituição Correio já existia, tudo isso já existia. Tem também aí outras plataformas que trabalham com a entrega até mesmo mais rápido que o Correio, enfim, tudo já era uma realidade, mas nada era tão utilizado como passou a ser agora. Foi mesmo esse empurrão que a pandemia deu devido às circunstâncias? Exatamente. A pandemia ela veio acelerar a necessidade de você fazer a transição para o mundo digital, né? Ou pelo menos ter as duas, né? Andar em paralelo, tanto a economia mais tradicional, né? da relação com o consumidor, mas também acelerou esse processo aí de digitalização e da utilização dos meios eletrônicos para você fazer comércio, né? Aumentou. Já existia, na verdade, a tecnologia, né? Se nós não tivéssemos a tecnologia, que é um dos focos da nossa conversa de hoje aqui, se a tecnologia não estivesse pronta, teria sido um fiasco. Mas a gente já tinha a banda larga, né? Grande parte da população, por meio dos seus celulares, muitas vezes não tem um computador em casa, mas tem um celular, né? É muito comum, um aparelho hoje que está muito difundido na nossa sociedade e com mesmo não tendo ainda o 5G, né, o 4G ou o 3G em alguns locais, foi suficiente para permitir que essa adaptação para o mundo digital ocorresse de forma mais acelerada por conta da necessidade da pandemia, né? Agora, a gente estava falando mais recentemente em relação ao comerciante tradicional, e você mesmo falou que trabalha também na questão do polo de inovação. A receptividade, Rodrigo, qual é? Vocês prospectam as empresas, vocês esperam que as empresas procurem vocês? Se for no caso de uma prospecção, como que é a receptividade, sobretudo desse comerciante mais tradicional, digamos assim? Então, a gente realmente faz a prospecção ativa, né? Eu sou responsável pela parte de coordenação, né? de prospecção, que é exatamente o meu papel, inclusive, está aqui, de estar lá na Firjan participando do grupo de trabalho, exatamente para fazer a ponte da academia, onde tem, né, o conhecimento está, não só na academia, claro, mas onde está boa parte ali do conhecimento para ajudar o empresário brasileiro a inovar, né? Porque a gente sempre fala o seguinte, né? O empresário é quem sabe do negócio dele, não é a academia. A academia pode ajudar ele a chegar onde ele sabe que tem que chegar, muitas das vezes. Ou abrir os horizontes também, né? Numa discussão aí mais profunda sobre a tecnologia, as tendências tecnológicas, né? De discutir como é que isso pode beneficiar a empresa dele no curto, médio e no longo prazo, né? Então, é importante haver esse diálogo entre a academia, entre o nosso polo de inovação, que somos uma unidade Embrapi, Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, são um pouco mais de 50 unidades credenciadas no país todo e temos orgulho de dizer que aqui na nossa região, em Campos, temos aí uma unidade credenciada
pela Embrapi, que fica lá em Brasília, né, uma entidade sem fins lucrativos que tem convênios com uma série de ministérios do governo federal para apoiar a inovação tecnológica nas indústrias, né. É importante destacar que aqui na região, para o nosso empresário, ele pode nos procurar lá no Polo de Inovação, está lá no site do IFE, né, e tem todo um ecossistema que não é de hoje, aqui na nossa região, que é importante a gente destacar aqui ao longo da nossa conversa. A gente vai ter a oportunidade de falar sobre esse ecossistema. Então, o empresário que quiser nos procurar, ele pode, né, bater na nossa porta. O Polo de Inovação fica ali na direção de São João da Barra, né, no Martins Laje, ali, um pouco antes da divisa. Estamos ali, quiser mandar mensagem para a gente, e-mails, enfim, canais de comunicação que não vão faltar. E a gente participa de eventos, palestras, conversamos com sindicatos da indústria para chegar exatamente no empresário e saber como é que nós podemos ajudá-lo a inovar no seu negócio, né? Porque essa parceria é muito importante, porque, como eu falei, ele que sabe do negócio dele. Então, a inovação que a gente gosta de trabalhar, a pesquisa aplicada, né? A pesquisa básica, a ciência básica, ela é muito importante, mas tão importante quanto é a pesquisa aplicada, né, e a pesquisa tecnológica, onde você pega aquele conhecimento produzido na academia e transforma em valor para a sociedade, porque, no final das contas, quem faz a economia girar são as empresas, são os produtos, são os serviços que são ofertados, e a economia gira, e a sociedade vai evoluindo, vai melhorando. Então, é importante essa inovação no âmbito de todas as empresas, seja de micro, pequena, média ou grandes empresas. A parceria entre as empresas é muito interessante também. Então, no evento de hoje, da Jornada de Inovação Tecnológica, que vai acontecer hoje aqui em Campos e amanhã em Macaé, a gente vai apresentar alguns cases sobre isso. Vamos apresentar as tendências tecnológicas para os empresários poderem ficar, né, de antena ligado no que pode ser aplicado ou não. E, além disso, alguns cases de parceria, por exemplo, de pequenas empresas de base tecnológica com empresas grandes aqui da nossa região para desenvolver inovação específica, né? Então, a gente faz os dois, Arnaldo. Claro que, durante a pandemia, abordada muito bem pelo Arnaldo, não dá para fazer esses eventos. Foi impossível fazer presencial. E esse tipo de evento também virtual também não tem o mesmo resultado. Mas eu ontem ouvi aqui o secretário de Desenvolvimento e Planejamento de São Francisco falar uma coisa muito legal, eu achei muito bacana, que é o que a gente sempre bate aqui. Campos tem um polo de educação muito grande. Nós temos um polo de faculdades, universidades, que, sabe, poucas cidades do Brasil têm. E na minha impressão, e aí, por favor, Rodrigo, você me explica melhor e me dá uma outra ideia disso. Eu acho que o empresariado, tanto de setor industrial, setor varejista, agronegócio, todos os setores, eles procuram muito pouco o nosso polo de educação. Eu tenho essa impressão. Então, quando eu ouvi o secretário Tinin falar ontem, não, porque a gente vai procurar o ENF para poder encontrar uma solução, acho que foi para a ponte, né, Arnaldo? Foi uma coisa assim, um desses temas, para a Orla. A Orla, que você sabe que construção em Orla Marítima é muito complicado e, graças a Deus, assim, senão o povo já estava, né, tomando conta de tudo. Como é que é essa procura? Você fala, pode bater na nossa porta. Eu conheço muito o Henrique da Hora, isso, que é o presidente lá da incubadora Tec Campos. Eu acho que ele é diretor da Embrapi também. Ele é diretor do nosso polo de inovação, eu trabalho com ele lá, prospectando. O Henrique é um cara sensacional, né? Sim. Espetacular. E assim, falo isso aqui de fora, você pode confirmar ou não também, aí fica à vontade. Mas assim, como é que é essa procura? Existe? Ou são os de fora que vêm aqui procurar a gente? Então, nós que temos... a história do santo, desculpa, santo de casa não faz milagre, começou lá com Jesus, né? Isso aí. Eu digo o seguinte, né, a gente vê que, na verdade, isso é um processo, né, de evolução. Quando a gente credenciou o Polo de Inovação aqui no Instituto Federal Fluminense, foi ali final de 2014, início de 2015, né,
esse processo de credenciamento, né? E aí, a partir do momento que a gente é credenciado, nós temos a obrigação de bater na porta da empresa, né? Que a grande dificuldade é você fazer a ponte, né? E aí a gente vê como é importante a comunicação, né? Você tem que casar a linguagem do empresário com a linguagem da academia, né? Então, esse é o desafio de quem está ali na posição do Henrique, na posição minha, na posição, enfim, do professor Rogério, da Juliana, e tantos outros colegas nossos lá do Polo de Inovação. É a gente ter a sensibilidade de traduzir, vamos dizer assim, né, todo aquele conhecimento e a cabeça do pesquisador, né, que é um profissional mais técnico, né, para as necessidades, né, do empresário, que tem um outro time, né, tem um outro tempo de acontecimento, né. Muitas vezes os times também num caso, né, o time de um pesquisador, às vezes de uma pesquisa, ele leva um pouco mais tempo, a necessidade do empresário é mais imediata, então existe ali também alguns conflitos de interesse na hora que a gente está negociando, por exemplo, né, prazos, custos de um projeto e tudo mais. Então, essa sabedoria de você saber comunicar com o empresário e fazer o casamento dele com um corpo de pesquisadores que vai trabalhar ali no projeto por um tempo para aquele fim, né, que a gente está discutindo, essa é uma ciência que a gente está cada vez mais melhorando. E nesse sentido que a gente precisa comunicar para a nossa sociedade a existência, né, e a disponibilidade do polo de inovação. Porque nos primeiros momentos, lá em 2015, que a gente batia na porta dos empresários, falando, mas polo de inovação, o que é isso? Ninguém sabia. Ué, mas é do IFE? Nem sabia, às vezes, que o IFE era a antiga escola técnica. Eu sou ex-aluno da Escola Técnica Federal de Campos, fiz técnico em eletrotécnica, né? E a pessoa, que é a escola técnica, mas lá faz isso. Então, as pessoas ainda não conheciam a verticalização do ensino. Hoje nós temos cursos de mestrado, doutorado na instituição, né? Então, vamos desde o curso técnico até mestrado, doutorado, trabalhamos muito com pesquisa. E a nossa região, às vezes, não conhece, o nosso empresário, às vezes, não conhece as diversas ênfases, né, que dentro da instituição pode estar ali para auxiliá-lo no seu dia a dia ali. Então, quando nós saímos, batemos na porta, conversamos ali com a própria Firjan, com os sindicatos, com as empresas que são líderes nos seus setores, exatamente no sentido de mostrar, olha, temos aqui um polo de inovação, recurso que, no final das contas, é um recurso de origem pública, apoios aí do SEBRAE, então tem todo um ecossistema, a própria Tec Campus, né, Cláudio, que você mencionou, que o professor Henrique é o diretor, além de ser diretor lá do nosso polo, está aí para exatamente suprir a necessidade das empresas, não só as startups, né, que está muito em moda hoje falar das startups, tivemos um marco das startups aí em 2019, né, que é fantástico, né, que está dentro da liberdade econômica. Isso é muito importante, porque para você inovar, você tem que ter um ambiente favorável, né, para tudo. Então é isso. Bom, é aquela história, cada empresa, cada indústria, essa coisa de visitar, eu visito como agenciador de publicidade, eu vendo propaganda, então eu vou visitar o comércio, vou visitar as indústrias, e eu vejo cada uma com uma demanda, e sei assim, poxa, eu tenho certeza que se apresentar essa demanda ao IFE, ao ENF, a outros, enfim, cada um na sua, né? Você tem a solução para uma série de pequenos problemas que atravancam a produção e melhoram o seu dia a dia, melhora o seu faturamento no final do mês, diminui o consumo. Eu acompanhava recentemente uma equipe de uma startup que criou já um aplicativo para as indústrias de São Paulo capital por enquanto, depois deve ser para todo o país, para entenderem como que é cobrado uma conta de energia, porque eu confesso a você que eu não consigo entender. Se alguém aqui sabe, me desculpa a minha ignorância, eu não sei ler uma conta quanto mais você lê, menos você entende. Claro que você vai ver ali os seus consumos, suas coisas, mas começa uma série de dados, e agora nós tivemos o privilégio da Enel trocar de aplicativo, e ficou bem menor, né, de software, e a letra ficou bem menor da conta. Então, não é porque eu estou velho, não, é que ficou menor realmente. Então, assim, tem solução para tudo, não tem? Exatamente.
É muito comum na academia você ter aquele pesquisador, e é importante que esteja, né? É importante deixar claro que eu de forma nenhuma sou contra, pelo contrário, sou a favor da pesquisa básica, mas você tem aquele perfil de pesquisador que ele fica pesquisando exatamente o que ele acha que é importante, ele tem a sua linha de pesquisa e ele toca a sua vida acadêmica, a sua vida de pesquisador naquela linha de pesquisa, orientando alunos, fazendo todo um trabalho importante para a ciência, né? E, às vezes, dentro da própria instituição do IFE, a gente recebe lá no Polo algum professor que desenvolveu algo e fala assim, olha que legal que eu desenvolvi, isso aqui é útil para isso, para aquilo, me ajuda a encontrar alguém que queira isso aqui, eu acho que pode ser aplicado aqui, aplicado ali. Eu digo o seguinte, olha, isso que você me pede é mais difícil do que o contrário. Vem cá, você é muito bom nisso aqui. Aí eu trago a demanda do empresário. Olha só, tem essa empresa aqui que tem esse problema. Será que você não consegue pensar em algo para aquele problema? Olha que bacana, você coloca um desafio para um pesquisador, porque o que move a ciência, o que move o pesquisador são os desafios, né? Se a gente está aqui hoje, é porque o ser humano não se incomoda em estar onde está. Ele quer sempre melhorar e por isso ele tem aquela coceira, né? Aquele bichinho que não deixa ele parado e ele vai correr atrás. Então eu dou um desafio para um pesquisador e ele, com o conhecimento que ele tem, ele vai buscar outros conhecimentos que se complementem para propor soluções em conjunto com a empresa. Então, essa parceria empresas, instituições de pesquisa, elas funcionam bem no mundo inteiro e têm mostrado resultados fantásticos aí para diversas empresas. Nós temos empresas, como você falou, né, de outros municípios, nós temos empresas de campos e região, né? Então, a gente não atende só aqui, a gente gostaria de atender mais empresas aqui da região e estamos sempre à disposição, é o nosso objetivo, foco principal são as empresas aqui da nossa região. Mas a gente atende empresas da capital, de outros estados, e é curioso quando você vê que a empresa faz um projeto, termina, faz outro. Tem empresa que já está indo para o 4º projeto conosco, já ir com mais 2, quase 3 anos de parceria na sequência, porque ela entende o benefício, né, de você estar desenvolvendo uma inovação, porque nós somos como se fosse um braço a mais para a empresa para ajudar na solução dos problemas dela, né? E um outro efeito que é muito bacana também, porque a gente diz assim, nós como instituição, como no caso específico lá do Instituto Federal Fluminense, onde eu atuo, né? Nosso objetivo é o estudante, né? O aluno. A gente existe para o aluno, a gente nunca pode esquecer disso. Eu sempre falo nas discussões com nossos colegas, nosso foco sempre é o aluno. E na inovação também. Porque a inovação, os projetos de inovação em parceria com a empresa são uma oportunidade ímpar para aqueles alunos, né, que se destacam, que buscam algo mais na instituição, além do ensino regular, para complementar a sua formação profissional, né? Ele vai ter uma oportunidade ali no pós-inovação de trabalhar com problemas reais, né? Problemas reais de empresas da região e alguns deles, um efeito positivo é que alguns deles, antes de se formar, as empresas estão querendo contratar esse aluno que trabalhou no projeto. Por quê? Porque ele adquiriu um conhecimento tecnológico ali ao longo do projeto que é muito útil no dia a dia ali da transferência da tecnologia para aquela empresa, né? Então, esse é um outro efeito bastante positivo que a gente vê acontecendo. Desculpa, rapaz, eu leio tanto de manhã, assim, que eu não sei de onde eu tirei hoje uma informação, se está na Folha de São Paulo, se está no Estadão, eu confesso que eu não sei. Tecnologia tem, o Brasil tem muita tecnologia. Não vai comparar com a China, não vai comparar com... Mas você já tem tecnologia aqui, se quiser usar. Por exemplo, São José dos Campos é a primeira cidade brasileira e uma das 77 do mundo que é considerada cidade inteligente, ainda com 4G. Lá os semáforos se controlam pelo Google. Encheu uma rua, ele solta aquela rua. Outra está vazia, ele trava aquela rua. Então, assim, e entre outras coisas, né? Aqui em Pernambuco mesmo tem a cidade digital ali no centro, né? Tem os balões que levam a internet. Essa pode ser uma solução. Os balões, né, levam internet, Arnaldo, para os bairros distantes com morro. Os balões são amarrados e a antena fica lá em cima, acabou, filho. Rapaz, as coisas assim, que depois que inventam, falam, mas meu Deus, a roda é tão simples, é redonda. Mas assim, tecnologia tem, falta é mão de obra. Esse é um outro gargalo que, inclusive, a escola lá, né, o Instituto Federal e tantas outras instituições de educação visam resolver, né, que é capacitar a mão de obra nessa área tecnológica. A gente diz o seguinte, você quer ter uma nação próspera, você tem que ter
mão de obra tecnológica. Você tem que ter técnico, você tem que ter engenheiro, você tem que ter mestre em áreas tecnológicas, doutores nessas áreas tecnológicas, em física, em matemática. Isso é fundamental para qualquer nação hoje, né, ter uma perspectiva de crescimento a nível mundial, porque a competição é global, né, como você mesmo colocou. E falando um pouco de tecnologia e inovação, até para os ouvintes aqui da Folha, alguém sabe aí a primeira cidade da América Latina a usar energia elétrica como fonte de alimentação para iluminação pública? Campos, né? Exatamente, Campos dos Goytacazes, né? Então Campos está na vanguarda aí de várias inovações tecnológicas que revolucionaram aí. Já existia energia no Brasil. Para iluminação pública, não. Não, exatamente. A gente às vezes faz confusão, né? Sim. Agora, eu queria só falar uma coisa, claro, que é casa de ferreiro, espeto de pau, né? No dia que a gente está falando de tecnologia, no dia que a gente está falando disso, a transmissão hoje está parando todo momento no nosso streaming. É um problema devido à questão da internet. Tá caindo o tempo todo e voltando. Cai e volta. Quem está acompanhando a gente pelas redes sociais deve estar tendo o mesmo problema, que não é um problema nosso, é um problema do serviço de internet que nós vamos falar sobre 5G já, com isso deve ser resolvido, né? Exatamente. Tomara. Bom, são 7h49 em Campos. Vou pedir licença então, professor Rodrigo. E ficou uma dúvida, mas eu vou deixar para o senhor falar no próximo bloco, responder a gente no próximo bloco, a gente já avançou muito aqui. É assim, quando você bate na nossa porta que a gente atende, o senhor está falando em nome da Firjan ou em nome do IFE ou em nome dos dois? O senhor me responde daqui a pouco, por gentileza. Perfeito. Oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinas aqui na nossa cidade, as doenças, inclusive características aqui da nossa região, que você pode se prevenir, né, e se proteger toda a sua família com Plínio Bacelar Vacina. Apoio de Green Energia Solar. Quando se pensa em exames laboratoriais,